O tema da mensagem de hoje é quando Deus fala no meio do fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós iremos ler do 1 ao 6. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E Moisés disse: agora me virarei e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E veio o Senhor, se virava para lá, e bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Vamos ver essa parte de novo. E Moisés cobriu o seu rosto, pois temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci as suas dores. Amém? O fogo de Deus é um fogo que queima sem destruir. Fogo é uma das coisas que a gente entende que tem mais poder de destruição. É o fogo. Amém? Aquilo que é queimado dificilmente é recuperado. Até o metal, quando ele é queimado, como um carro, não tem como recuperar. Porque o fogo, ele consegue quebrar todas as células, todas as moléculas daquilo que ele está queimando, e ele faz com que aparentemente esteja inteiro, mas no fundo está desativado. Só que Deus, quando aparece a Moisés, ele aparece depois de um tempo, onde às vezes nós imaginamos assim nessa história: por que Deus demorou quase 40 anos depois do acontecido, que ele sai do Egito, que ele vai para o deserto, que ele casa, que ele vai apacentar as ovelhas do seu servo, do seu sogro Jetro? Será que Moisés se acomodou de alguma maneira? Essa é a pergunta desta noite. Você acha que Moisés se acomodou por conta do que ele estava fazendo? Sim. A história de Moisés é a nossa história. Deus nos chama, nos tira de um lugar, leva para outro, começa a tratar conosco, aí acontece um incidente, como aconteceu com Moisés. Ele descobre que ele era judeu, que a mãe dele era uma hebreia, e aí então, quando ele vê os egípcios maltratando o seu povo, ele vai lá tentar apartar, e nessa de apartar, ele mata um homem, acidentalmente, mas matou. Aí o que ele faz? Com medo, ele foge do Egito e vai para o deserto. E lá no deserto começa a sua história. Moisés, amado, ele nasceu, e a história de Moisés é aquela que Faraó estava perseguindo todas as crianças homens, e a mãe dele coloca ele dentro de um cesto de vinho, fecha todas as brechas com betume é como se fosse um piche, coloca ele dentro desse cesto e lança ele no mar, lança ele no rio, perdão. Porque ela entendeu que Deus tinha uma obra na vida dele, e aquela criança não tinha vindo por acaso, ela era serva de Deus. Às vezes nós precisamos entender que algumas situações se levantam na nossa casa, se levantam na nossa vida, não é porque Deus esqueceu de você que Ele não está no controle. Sabe, meu irmão, a bênção que Ele te deu, de repente, a impressão que você tem é que está sendo tirada, está sendo roubada. Lança nas águas. Preste atenção. Moisés foi lançado nas águas pela sua mãe, e lá na frente você conhece a história. A filha de Faraó se encanta por aquela criança, ainda paga para a mãe de Moisés ser a ama de leite.
Sabe por quê? Porque quando nós temos uma direção e achamos que Deus se perdeu, Ele dá a volta e nos coloca no lugar de honra. Você tem que continuar sendo fiel, mesmo que aparentemente está tudo perdido. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A obra que Ele começou na minha, na sua vida, Ele vai concluir, porque Ele é Deus, não é outro, a não ser o grande Senhor. Sabe, Moisés estava 40 anos, então ele cresce, aprende a ser um príncipe do Egito, aprende a se vestir como egípcio, aprende a andar como egípcio, aprende a adorar os deuses egípcios, e 40 anos depois ele aprende que ele não é nada daquilo e ele não é ninguém. Imagina, né? A guerra que Moisés estava enfrentando, a guerra de personalidade. A vida inteira entendeu que aquela mãe era a mãe dele, depois não era mais. Que a mãe dele era de um povo mais simples, e que a maioria deles era um escravo no Egito. Ele entende, ele começa a ter o seu primeiro chamado. Ele sai de lá por esse acidente, vai para o deserto, fica mais 40 anos. Talvez a pergunta é: por que Deus demorou tanto para entrar em contato com Moisés diretamente, face a face? É o que você talvez está perguntando. Por que a promessa de Deus está demorando, pastor? Será que chegou em 2013, até o último minuto, até meia-noite, né, de 2013 para 2014? Será que até em 2014? Fica em paz, porque Ele não esqueceu de ti, e jamais vai esquecer. Tem coisas que Deus precisa esvaziar em nós. É tanto que quando Ele se apresenta diante de Deus, e ele vê o Senhor na sarça, ele se esconde, ele reconhece que aquilo era uma autoridade divina. E a primeira coisa que o Senhor diz para ele: tira a sandália do teu pé. Porque Deus não gosta de ninguém de sandália, não é isso? Porque era a única coisa que restava no Egito. Era o Egito, representa o mundo. Tem coisa na tua vida, amado, que Deus vai mandar você tirar a sandália, Deus vai mandar você tirar a roupa, Deus vai mandar tirar suas manias, porque enquanto estiver isso, Ele não vai atuar. Glória a Deus. O lugar que tu pisa aqui é terra santa. Porque, pastor, que eu vejo meu irmão testemunhando, a minha irmã sendo abençoado, sendo próspero, e eu não. É possível que as suas pernas ainda estão atadas com as sandálias do Egito. Sabe, meu irmão, com Deus ou é 100 ou é 100. 99 é conceito. Sabe por quê? Porque Deus, quando nos dá, Ele nos dá 100, não dá 99. Sim ou não? Eu acho engraçado, sabe? E me chama a atenção, porque esse fogo, ele não queima. O fogo de Deus não é para te queimar. O fogo de Deus não é para te deixar na cama. O fogo de Deus não é para te deixar em cima de uma cadeira de roda, como a gente vê muita gente pregando por aí. O fogo de Deus levanta. O fogo de Deus te exalta. O fogo de Deus te coloca em pé. O fogo de Deus tira o que não presta e fica apenas aquilo que presta. Uma joia, para ela ser purificada como ouro, ela precisa passar pelo fogo. Ela precisa, sabe, ser não queimada, mas chegar a uma temperatura aonde a sujeira, a imperfeição não consegue ficar junto. Ainda bem que está sendo gravado, porque 2014 se prepara para o fogo de Deus. Aqueles que estão na graça, debaixo de obediência, será uma joia cada vez mais polida. Glória a Deus. Mas aqueles que estão em rebeldia, amado, e não é só para essa igreja, por isso que vai para o YouTube, para quem ouvir, é para quem Deus preparar que ouça. Se prepara, porque Deus vai tirar a sujeira assim. Porque o interesse de Deus não é te matar. O interesse de Deus não é te jogar no mundo como um desviado. O interesse de Deus não é que você vá para a sarjeta. O interesse de Deus é que você seja a joia rara que Ele sonhou que você seja. Mas o fogo de Deus, por muitas vezes, nos incomoda, sabe? Às vezes a gente acha que está pronto. Eu estou falando isso para você, e de repente essa palavra também é para mim. Ah, não, mas você é pastor, é diferente. Quem disse, amado? Nós estamos servindo ao mesmo Deus, e aquilo que está em mim precisa ser tirado. Não importa o peso, a quantidade ou o tamanho, tudo que é impureza precisa ser tirado.
De repente, se você comparar um cisco no teu olho, se ele estivesse no teu sapato, você não sentiria nada, mas no olho você sente. Tira. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: nossa, Deus está tratando essa pessoa, pensei que ela era tão perfeita. Às vezes ela tem apenas um cisco no olho. E Deus diz: eu quero os seus olhos com uma visão santa, para enxergar a dimensão que eu tenho na tua vida. Amém? E nós vamos falar a respeito disso, sabe? Por que Deus, Ele fala no meio do fogo? Primeiro, Deus nos fala em momentos inesperados. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do teu sogro. Agora, Deus o chama porque tem para ele um novo rebanho. Deus disse: olha, Moisés, você ficou 40 anos no Egito, aprendendo que você não é mais príncipe do Egito. 40 anos no deserto, perdão. Aprendendo que você não é mais príncipe do Egito. Aprendendo a apacentar. Agora eu tenho um outro rebanho para você, que é o rebanho que você deixou lá atrás. Você saiu do Egito há 40 anos atrás, e o povo ainda continuou cativo. Eu vou fazer você voltar lá, só que agora com honra. E vou te usar com um braço forte, para tirar aqueles que clamam a minha presença, e eu sou o Senhor para tirar. Sabe, irmão, nós achamos que Deus só fala no meio de um culto, Deus só fala através de reunião de oração, de profecia, mas Deus, Ele não está preso aos nossos formalismos, sabe? Deus, Ele quer que você esteja atento à voz do Espírito Santo que vos fala nesta noite. A Bíblia diz que quando Deus chamou a Samuel, a princípio nem ele nem Eli entenderam, amém? Nem o sacerdote Eli entendeu, porque sacerdote era, Eli era o sacerdote, e o costume da época era os filhos do sacerdote que se tornariam sacerdote. E Deus muda a história. Tem coisa que Deus muda na história que Ele não nos avisa. Ele não avisou para Eli, Ele veio avisando ao longo dos anos: Eli, se corrija, Eli, olha os teus filhos, Eli, não passa a mão na cabeça deles, até o momento que Deus chama Samuel dentro da casa de Eli. Sabe para quê? Para ser sacerdote. Amado, Deus, Ele tem o amor de nos chamar quantas vezes for preciso, mas chega um momento, se você não der ouvido, Ele chama outro, porque a obra continua. Amém? A obra continua. Infelizmente tem gente que é soberba, mesmo sem saber que está com essa soberba, mas é soberbo, não quer saber, não vou fazer, é rebelde. Oh, amado, não é comigo que você é rebelde, você está sendo rebelde com você mesmo, porque se é rebelde com as coisas de Deus, é ser rebelde conosco. Amém? Nós precisamos entender que o Senhor nos chama no meio do fogo para nos tratar, para nos abençoar e para nos exaltar. 2. Deus fala no meio do fogo por causa do clamor do seu povo. Êxodo 2:23. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e ao seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. A oração, amado, ela é mais do que precisa. A oração, ela é mais do que a palavra, ela é desejo. A oração eficaz é aquela que vem do fundo da nossa alma. O faraó tinha morrido, o povo suspirou em paz. Deus, agora esse endemoniado morreu, acredito que a servidão vai parar um pouco. E eles então lembram do Deus de Israel e clama, e quando eles clamaram, Deus ouviu e cercou Moisés. Enquanto você clama, Deus está agindo. Quantas vezes nós clamamos, sabe como? Nós não clamamos, nós reclamamos. Sabe o que é reclamar? É você clama e depois você reclama porque não aconteceu. E começamos a dizer: nossa, por quê? Talvez, eu não mereço, eu mereço. Ou fico olhando para os outros e começa a se diminuir. Mas quando você verdadeiramente clama ao Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Pastor, se eu não me clamar, o Senhor não virá, não. Porque quando nós não clamamos, quando nós não oramos, Deus entende que está tudo muito bem, porque esse é o feito natural do ser humano.
O ser humano só lembra de falar com Deus na hora que a coisa aperta. Não é assim? Quando o negócio está estreito, nossa, eu tenho um Deus, eu vou orar, eu vou jejuar. Senhor, eu vou ficar 21 dias. A igreja não está com esse propósito de 21 dias, Daniel, mas eu aprendi, eu sei que funciona, então eu vou fazer. Pode perceber que esse indivíduo ele não comprou uma casa nova, nem ganhou um carro. Ele está passando por uma luta. Aí ele lembra. Quando o rei morreu, eles entenderam que o clamor deles poderia chegar ao Senhor. E quando eles clamam, Deus responde e diz para Moisés: eu estou te levantando daqui do meio das ovelhas e vou te levantar, sabe, para um lugar porque vai vir um rei, um faraó pior do que aquele. Porque o faraó que vai estar no lugar, sabe, escravizando o meu povo, é o mesmo filho do faraó que cresceu junto contigo, que tem a sua idade e que é tão ruim, você sabe quem ele é. É para ele que eu vou te mandar. Sabe, meu irmão, tem coisa que não dá para deixar lá no passado, tem coisa que nós temos que resolver hoje. Não finja que nada está acontecendo. Deus te levará lá para você colocar isso a pratos limpos, para você resolver e verdadeiramente Ele te exaltar. A oração eficaz é aquela que revela a nossa dependência, sabe? Diz: Senhor, ajuda-me, porque eu sou fraco, eu não posso, mas sem a tua misericórdia jamais eu vou conseguir sair daqui. Isso é. Às vezes a gente fica preocupado com oração bonita. Soberano Deus, altíssimo e eterno, na tua presença eu me coloco, eu estou. Para com isso, vá direto ao assunto. Nós não precisamos fazer liturgia, meu Deus. Da maneira mais simples que você se colocar e falar como é no seu coração, Deus vai te ouvir. Deus não vai ficar: nossa, que lindo, me arrepiei com essa oração, nossa, que coisa negra. Deus não vai dizer isso não, amado. Mas Deus, Ele vai se alegrar quando Ele vê que a oração sai do teu coração. Amém? E às vezes, amado, quando a gente está sofrendo, a gente não consegue nem orar direito. As palavras nem saem. É só choro e ranger de dente. Mas é no teu clamor que Deus ouve. Terceiro, Deus fala no meio do fogo por causa da sua aliança com o seu povo. Êxodo 2:24 diz: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E ouviu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Deus amado jamais se esquece da sua aliança com o seu povo. Embora às vezes nós temos a sensação de que Ele nos abandonou, sabe? Mas Ele é fiel à sua aliança. E Deus, Ele fala através da sua palavra, dos seus profetas. Preste atenção. Deus, pela aliança que você tem, e nós já vimos muitos passos disso na Bíblia, a aliança que Ele tem com você hoje. Amanhã depois você pode ver morrer os teus filhos, os seus netos, que andarem por outros caminhos, mas o dia que eles lembrarem de Deus através da sua vida, Deus honra a aliança. Porque Ele prometeu que na tua fidelidade Ele visitaria até a sua 4ª geração. Amém? Ou seja, os seus tataranetos. Porque a palavra de Deus diz que no passado o povo dizia: Deus dos meus pais. Eles estavam afastados. Manassés mesmo foi um que pecou quase 50 anos diante do Senhor. E o dia que ele dobrou o joelho, ele disse: Deus dos meus pais, eu não te conheço direito, eu só te conheço de ouvir falar, mas eu sei que o Senhor tem ouvido e ouve. Ouve a minha oração agora. E Deus bradou do céu e foi na vida de Manassés. O nosso Deus é o Deus da graça. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para nos dar salvação. Olha o que diz Isaías 49:15. Poderia uma mulher se esquecer do fruto do seu ventre? Ainda que isso acontecesse, eu não me esqueceria de ti. Ainda que isso acontecesse, eu não me esqueceria de ti. Você está entendendo a dimensão do amor de Deus para conosco? E às vezes nós não estamos nem aí, mano. Com as nossas atitudes, fala: não, não estou nem aí, eu faço o que eu quero, hoje eu não vou, não quero saber, não vou fazer. Ninguém manda em mim, eu penso diferente, eu acho que deve ser diferente. Não temos, sabe, a sensibilidade de ouvir, a sensibilidade de fazer com excelência.
Mas quando fazemos, queremos algo em troca. É engraçado que o Senhor diz, através de Isaías, é mais fácil uma mulher esquecer do fruto do teu ventre, sabe? Do bebê que ainda mama, do que eu me esquecer de ti. Eu jamais me esquecerei de ti. A aliança que eu tenho contigo vai, sabe, perdurar 2014, 15, 50, 3 mil, seja lá quantos mil anos ainda essa terra tiver. A aliança que Ele faz contigo hoje, Ele vai se lembrar eternamente. Isso aconteceu com Noé. Noé já morreu, já tem milhares de anos, mas ainda fala-se da aliança que ele teve com o Senhor. Amém. 4. Deus fala no meio do fogo para comissionar e dar poder aos seus servos. Êxodo 4, 5 diz assim: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Ele disse: fique em paz. Você vai a Faraó, ainda que eles não creiam no primeiro sinal, até o último sinal eles vão crer. O derradeiro eles vão ter que crer, que é a morte dos primogênitos. E eles vão ver que eu te enviei. Meu amado, os teus inimigos vão ver isso, que tu és enviado de Deus. Que você passa por uma peleja hoje na vida financeira, na vida amorosa, na vida familiar, talvez na sua saúde, mas que Deus vai honrar, porque Ele não é homem para que minta. Nós estamos debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma cobertura profética. É o que eu sempre digo, sabe? Isso é visível. Você crê ou não, nós temos uma unção profética. O Ministério da Adoração Profética tem uma unção de provisão e de prosperidade sobre essa igreja. Glória a Deus por isso. E é muito simples. O dia que você sair dessa cobertura e for para outra, você vai perceber a diferença. Você vai dizer: não, mas a minha vida está bem, hoje está tudo bem. Nós não estamos desejando coisas ruins não, amado. Mas ao nível espiritual que Deus nos colocou, de repente, esse outro lugar, você não chegará ainda. Porque toda igreja tem um nível. Amém? Eu conheço crente que é crente há 20 anos. Não que eu faça questão disso, mas anda de chinelinho até hoje, tem uma vida de escassez, de miséria, não consegue ter sonho, não consegue visualizar, as coisas são presas, são amarradas. Sabe por quê? Porque eles não aprenderam a ter aliança com Deus, eles aprenderam a ter usos e costumes. Aprendeu que cortar cabelo não pode, sabe, que usar calça não pode, que depilar não pode, mas pode falar mal da vida dos outros, sim. Criticam tudo. Já houve pessoas no nosso meio que hoje estão bem em outros ministérios, mas vira e mexe fala comigo: pastor, como é diferente, como é a igreja, é a unção. Hoje eu trabalho, faço a mesma coisa que eu fazia, mas eu não tenho a provisão que eu tinha quando era eu. O que é isso? É praga de pastor? Não. Misericórdia. Isso é um mover de Deus que há sobre o nosso ministério. Não foi eu que criei, não foi eu que inventei, mas foi eu que pedi, e o Senhor nos abençoou. Amém, irmão? Deixa eu abrir um negócio que você talvez não saiba. O que a igreja arrecada em um mês, teve membro aqui nessa igreja, mês de dezembro, que tirou de salário. E sabe o que é isso? Olha a diferença. Os custos que a igreja tem, e ela consegue ficar de pé. Não que essa pessoa não esteja. Amém? Nós não somos aqueles ministérios, também não estou aqui para criticar, que fazem várias campanhas, que tem vários votos. Não, nós fazemos mediante aquilo que precisamos, né? E todo mundo já conhece. E eu desafio a qualquer um que faz de coração, se você não é milagrosamente multiplicado. Deus, sabe, desata os nós. Mas eu conheço pessoas até hoje que estão conosco, talvez há muitos anos, que ainda conseguem, na hora do sacrifício, dar R$10. Amém. Só que as cadeias não são quebradas, porque ele tem fé, não é pelo valor. De repente ele podia dar 10 mil, só 10 mil para ele não é sacrifício. É sacrifício
Jesus, quando ele fala daquela velhinha que dá 3 moedas, ele não falou de valor, ele falou que ela deu tudo o que ela tinha. E aí então ele chama a atenção. E esse era um costume da época. Ainda bem que nós nunca adotamos esse costume aqui, tem muita igreja que não adotou. Na hora da oferta, a gente abriu e fala: olha, quem deu a maior oferta foi fulano de tal. As moedinhas nem chutaram. Não é verdade? Mas naquela época se fazia assim. Por que Jesus fez isso? Para chamar a atenção sobre fidelidade. Enquanto aquela mulher deu 3 moedas, os outros falaram: imagina, eu coloquei ouro, o outro colocou prata, o outro colocou pedras preciosas. Mas Jesus estava dizendo: você deu o que lhe sobra. Não é o valor, é aonde está o teu coração. A palavra de Deus diz, amado: aonde está o seu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu coração, ali estará o seu tesouro. Tem gente que tem um coração no dinheiro, tem gente que tem um coração nos objetos, sabe? Tem pessoa que você chega na casa da pessoa, você pode mexer em qualquer coisa, mas não mexe naqueles apetrechos que tem na estante, que ela fica o dia inteiro limpando. A criança pode colocar a casa de cabeça para baixo, mas não mexe na estante, porque o coração está ali. Nós precisamos ser pessoas, sabe, livres disso. Deus não quer que você seja apegado a casa, a roupa, a móveis. Deus quer que você tenha o seu coração em fazer a vontade de Deus, porque tudo que temos é Ele quem nos dá. Deus chama Moisés, amado, Ele dá uma missão, mas ao mesmo tempo Ele dá poder. Deus nunca vai te dar uma missão que você não seja capacitado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus me deu uma missão, e lá na frente eu entreguei essa missão porque eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, eu acho que não tenho aquela habilidade, e entrego. É aquela palavra dos talentos que eu disse: você vai ser cobrado disso. Sabe por quê? Porque não foi o pastor Alexandre que te deu. Antes de nascer no coração do pastor Alexandre, nasceu o coração de Deus. Então, meu amado, não entregue nada do que Deus te deu, porque se Ele te deu, Ele te capacita. Moisés fala com Deus isso: Senhor, como que eu vou falar com o faraó? Eu sou galo. Moisés tinha dificuldade em palavras, ele gaguejava. O Senhor disse: você vai, quem será a tua boca? É Arão, seu irmão. Você simplesmente vai fazer o milagre acontecer, você vai estender as mãos e deixa que o resto eu faço. E deixa que para falar, para ser comunicativo, sabe? Para ter lá o papo com Moisés, quem quer que seja, eu vou te enviar. O teu irmão Arão: não é mais fácil Deus dizer assim: tudo bem, Moisés, seja curado agora. É mais simples. Se Moisés era tímido, Deus podia falar: eu sou o Senhor teu Deus, a partir de hoje você não é mais tímido. Não seria mais fácil, irmão? Pensa bem. Mas Deus, Ele não quer tirar as nossas barreiras que nós colocamos. Às vezes nós dizemos assim: eu não faço porque eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu sou gato, eu sou alto, eu sou gordo, eu sou baixo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então Deus, faz isso, tira isso de mim, aí eu farei. Deus não vai tirar. Sabe por quê? Porque Ele vai capacitar o gato para falar. Ele vai capacitar o alto, o baixo, o gordo para falar. Sabe por quê? Porque essa barreira, se fosse barreira, Ele te tiraria sem você pedir. Mas não é barreira, é você que coloca a barreira. É você que diz que não pode, é você que diz que não consegue. Deus tem uma obra na tua vida, como tinha na vida de Moisés. Ele diz: eu estou te enviando, gato, com toda a sua gagueira. Você vai ver um milagre que ninguém nunca fez. Você vai abrir o mar vermelho como ninguém nunca abriu. Você vai fazer da água virar sangue como ninguém viu. Você vai fazer, sabe, coisas acontecerem com toda a sua dificuldade que você imagina ter, mas você não tem. Tu és perfeito na minha presença, diz o Senhor. Amém, amado? Deus nunca nos dá uma missão para o fracasso. Nós é que deixamos de usar o poder que Ele coloca em nossa mão, e muitas vezes deixamos de usar as armas de Deus para usar as nossas, e as nossas nem se comparam. Efésios fala, Efésios 6, sobre a armadura de Deus, e você já deve ter lido esse texto. Deus, Ele te dá capacidade, sabe? O capacete da salvação cobre a sua cabeça com um manto, vai te dando discernimento, vai te dando a visão espiritual. A palavra que diz
que é a espada. Ele coloca a espada na tua mão, a espada que penetra, que corta, que faz todas as coisas. Sabe, se você tiver com medo da guerra, ele põe um escudo. E para terminar, ele coloca a luz nos seus pés, que é a palavra do Senhor. E por onde você andará, você vai estar debaixo da luz. Até o teu erro, Deus conserta. Amém, meu amado? Quinto, Deus fala no meio do fogo, porque vai fazer maravilha aos olhos dos egípcios. Sabe qual faz as primeiras maravilhas? Mesmo que eram para a correção, aquele povo não queria ouvir, não queria obedecer. Sabe o que Deus faz? Tudo bem, Moisés. Não estão te dando ouvido? Primeira coisa, transforma a água em sangue. Depois envia rãs, envia piolho, envia mosca. Manda peste aos animais. Envia úlcera, envia chuva de pedra, nuvem de gafanhoto, trevas do Egito e morte dos primogênitos. Eu quero ver se eles não vão ceder. 10 pragas. Talvez você fale, nossa, mas que Deus vingativo. Que Deus é esse que, sabe, castigou o povo? Ele castigou o povo que estava no Egito, porém, o povo judeu que estava lá não foram afetados. Porque Deus tem aliança. E Ele não vai afetar aqueles a quem Ele tem aliança. Mas os egípcios, com todos os seus deuses, Deus envia a destruição. Ele abre o mar, Ele envia o maná, Ele faz a água virar rocha, da rocha virar água, e faz grandes coisas. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que capacita, Ele faz maravilha no meio dos egípcios. E Deus te chamou não para você estar aqui hoje, pleno domingo. Você poderia estar no shopping, você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus, que Ele te diz: eu tenho um chamado na tua vida. Não faça pouco caso desse chamado. Amém? Não faça pouco caso. Pastor, e qual é o meu chamado? Não foi eu que chamei. Eu sei do meu. Mas continue na peleja. E Deus te enviará. Para essa igreja, Deus já deu a visão do chamado. Criou 12 tribos. E diz: participa de uma. E a partir daí você vai multiplicar. Hoje você é ministrado, amanhã você pode ser palestrante. Amém? No ano 2014 nós vamos levantar 12 presbíteros e vamos ungir aqui na igreja. Fevereiro começa a nova escola de profeta, amém? Que é uma extensão. E eu não sei quem são. Pode ser os diáconos, pode ser líderes de tribo, e pode ser pessoas que estão se levantando agora. Não é pelo tempo, mas Deus vai nos capacitar. Eu sei que vai ter pessoas que vão ficar tristes, né? Nossa, eu achei que eu era um dos presbíteros. Talvez você não vai ser nessa remessa, possa ser na outra. Mas o Senhor disse que em 2014 Ele vai levantar muitas pessoas. E você vai ver o rebuliço que Ele vai fazer. Amém? Por que você vai levantar presbítero e não obreiros, como de outras vezes? O obreiro é aquele que forma e que trabalha na obra, é uma extensão de auxiliar. O presbítero é aquele que vai ao povo. A Bíblia diz: se você tem alguma enfermidade, se você tem algum problema, procura um presbítero para que ele ore por você, que ele te unja. Ele é a extensão da igreja, a extensão do pastor. Amém? Então, meu amado, nós iremos levantar presbítero, homens e mulheres. Amém? E eu quero que você esteja nesta aliança. Eu sei que o seu coração já começa a arder desde já. Ainda que você tenha uma voz lá no interior que diz: não, mas você não é capaz, você está começando agora, fique em paz. Deus, quando chamou Davi, ele não era guerreiro, ele era apenas pastor de ovelha. Ele era tão rejeitado que quando o profeta foi na casa do seu pai, Jessé, disse: mas todos seus filhos estão aqui? Ele disse: sim, todos. Mas o Senhor está me dizendo que falta um, esse é o rei. Ele falou: Davizinho está lá consertando a ovelha, meu menino, sai você daí não. Olha os meus outros filhos, todos eles bombados, musculoso, alto, forte, porque a tradição da época, os guerreiros eram vistos pela altura e pela força, né? Podia ser assim,
um guerreiro que nem eu, baixinho, gordinho, né, barrigudinho, com certeza não conseguia ter habilidade. Mas naquela época era visto assim, e Davi era pequeno, era franzino. Para você ver que Deus não olha para a aparência, nem para a cultura, e muito menos para o tempo de evangelho que você tem, mas olha para o teu coração. Eu falo disso porque aconteceu comigo. Eu com 6 meses de batizado, eu já era diácono, com 7 meses eu já estava dirigindo uma obra em Eldorado, e essa obra se estendeu até aqui. Então eu não precisei muita coisa. É claro, fui fazer seminário, fui me preparar, mas Deus me chamou primeiro. E Jesus transporta. 6. Deus fala no meio do fogo, porque vai destruir Faraó. Haverá um tempo, amado, em que todos os nossos inimigos serão destruídos. O mundo, a carne, o pecado, o diabo. Hoje você luta contra este mal, mas haverá o dia que o Senhor lançará por terra e te exaltará. 7. Deus fala no meio do fogo para trazer libertação ao seu povo. Paulo escreve aos Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus que há de se revelar na tua vida não pode ser comparada com as lutas que você já passou, porque suas lutas vão ficar muito insignificantes. Jesus ele faz uma comparação disso quando ele fala da mulher grávida. A luta é como a mulher grávida que está lá tendo parto normal, parece que não vai suportar a dor, que sente muita dor, mas a partir do momento que a criança nasce, toda aquela dor é como se fosse esquecida. Quem tem uma mulher grávida, dando à luz, parto normal, talvez seja o primeiro, é muita dor. Hoje ainda tem algumas situações que a própria medicina ajuda, talvez, não sei, talvez ajude de alguma maneira, dá algum analgésico e tal. E antigamente não tinha nada disso. E antigamente não tinha hospital, era a parteira que ia lá fazer o parto. Quantas morriam no parto? A dor que sentia, mas depois que passava aquela luta, a olhar o seu filho no braço, esquecia toda aquela dor. Assim é a vossa luta com o Senhor. Hoje parece ser difícil, amém? Então, amado, esteja atento à voz de Deus no meio do fogo. Os ouvidos de Deus não estão surdos. Mesmo que você não tenha força para orar, o teu coração clama, geme, as tuas lágrimas falam palavras que você não conseguiria falar. Deus tem e sabe o que está acontecendo. As alianças de Deus, elas são eternas e são imutáveis, amém? Porque elas são baseadas nas promessas do Senhor. Então Deus não pode prometer uma coisa para você e lá na frente ele dizer: sabe o que é? Eu esqueci. Mudei de ideia. Não, você não merece. Ele sabe que a gente não merece antes mesmo da gente nascer. Então não se baseie pelo que você merece ou não merece, mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus está chamando o teu povo, amado, para uma grande obra de libertação, para a batalha contra os inimigos, e essa batalha é uma batalha acirrada. 2014 será um ano difícil, sabe por quê? Porque é um ano de muitas lutas, que você vai precisar ir para a batalha, passar por algumas pelejas, mas sabe que até aqui Ele nunca te abandonou. Aqueles que querem e vão permanecer em alianças, esses vão passar de uma maneira mais fácil, mais eficaz, amém? Quando Ele chamar, diga: Senhor, eis-me aqui. Não use as suas armas, use as armas de Deus. O nosso Deus, amado, é um Deus que tem, maravilhas e privilégios para cada um que serve a Ele, e grandes coisas Deus fará por ti. Não há um inimigo ou obstáculo que possa impedir o plano de Deus na tua vida, amém? Pastor, mas estão fazendo oração contrária para mim. Pode fazer até com um morcego de cabeça para baixo. Deus não ouve oração contrária. Oração contrária é macumba, e macumba está debaixo dos teus pés. Amém? Não adianta dizer: olha, estão fazendo um pai de santo lá, não sei das quantas, está fazendo uma obra de bruxaria para você. Sabe? Tem pai de santo. Existe um pai de todos os santos que é Jesus. E nós somos os santos do Senhor.
Senhor. Santo quer dizer separado, sabe? Então fique em paz. Sua cabeça já foi feita, sabe? Pelo sangue derramado da cruz do Calvário. Não, amado, seu corpo já foi fechado, sabe? Pela presença do Espírito Santo que mora e habita dentro de você. Os seus passos não estão trancados, não tem nenhum tranca-rua que vai trancar nada, porque o Senhor não precisa de rua. Se preciso for, Ele abre o caminho no meio do mar, mas Ele faz você passar, sabe? Então, nosso Deus é um Deus maravilhoso, e mesmo em meio à grande luta, sempre haverá libertação do Senhor que se aproxima. Quando Deus fala no meio do fogo, ao mesmo tempo se aproxima a libertação e a destruição. Vai te libertar de todo o cativeiro e vai destruir todo processo que não é do Senhor. Amém, meu irmão? Deixa Deus falar contigo. Faça aliança com o Senhor. Amém? Eu estou sendo enfático a partir da campanha Diante do Trono, e que nós estaremos aos domingos, em especial, ministrando uma palavra sobre oferta, porque isso vai ter que entrar na tua mente e no teu coração. Sabe por quê? Se você não é, mais cedo ou mais tarde você vai ser ministrado e você vai passar a ser, e Deus vai ricamente te abençoar. Amém? Eu quero fazer uma aliança, mano. Não vou estar fazendo hoje, porque nós estamos todos aqui. Farei no primeiro dia de janeiro, primeira ceia, dia 12. Amém? Este ano em especial não vai ser no terceiro, vai ser no segundo. Normalmente nós fazemos no terceiro domingo. Quando o segundo cai dia 7, dia 8, o pessoal está voltando, então a gente faz o terceiro, que dá em torno do dia 12 ao dia 14. Amém? Como janeiro, o segundo domingo vai ser dia 12, então vai ser no segundo mesmo. Amém? E nós iremos fazer um ato profético. Amém? E verdadeiramente, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que dar alguma oferta? Não, nada disso. Eu tenho que assumir alguma coisa? Nada disso. Você simplesmente vai assumir a responsabilidade da qual o Senhor te chamou, de ser fiel à casa do Senhor. E você pode ter certeza, o carro que você quer comprar, a casa que você quer comprar, os documentos que você quer adquirir, o que está preso, aquilo que foi retirado, Deus trará de volta em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor é Deus de aliança. E o Senhor colocou isso muito forte no meu coração. Amém? E eu estou no ministério há 20 anos. E eu nunca fiz um ato desse. E este ano o Senhor me ordenou a fazer. É porque Deus vai fazer. Não é o Alexandre, é Deus. Amém? Deus chama para honrar, para mostrar. E Ele diz: eu te enviarei, Moisés, e todos verão que eu sou Deus na tua vida. E todos verão a graça do Senhor na tua vida, a tua aliança, a tua bênção. Amém, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor.